E pouco antes de deixar a condição de presidente, Donald Trump tomou uma decisão importante. Ele concedeu perdão presidencial a Steve Bannon, seu ex-estrategista. Além de Bannon, 142 pessoas receberam o indulto. Foram 73 perdões e 70 comutações de pena. Bannon havia sido preso em agosto de 2020 sob acusação de fraude. Trump também determinou a proibição da deportação por 18 meses a partir de 20 de janeiro de venezuelanos e estrangeiros que tenham residido na Venezuela. A medida não contempla cidadãos que retornaram à sua nação de origem de forma voluntária, que sejam considerados um risco à segurança pública, que tenham sido condenados em razão de crime ou mais de uma contravenção em solo norte-americano, que foram deportados antes da data ou estejam sujeitos à extradição. Ontem, em discurso de despedida, conforme dissemos aqui, Trump sugeriu que vai permanecer ativo na política norte-americana. Ele disse: "Nosso movimento está apenas começando." Ana. Vitor, hoje ele reafirmou isso na despedida também, mais um discurso ali ele reafirmou que ele voltará de alguma forma. Aí a gente não sabe se ele voltará como candidato em 2024, com 78 anos, mas é a idade que Joe Biden tem hoje. E aí entra nessa história exatamente esse caminho desse impeachment, que a partir de amanhã ele passa a ser inconstitucional, de acordo com o professor constitucionalista Alan Dershowitz, de Harvard. A Constituição é muito clara no primeiro e no segundo artigo em relação ao Senado, a um processo de impeachment de cidadãos privados. Nos próprios artigos do Federalista, ali escrito por Alexander Hamilton, um dos escritores do Federalista, o Federalista número 5 também é muito óbvio que a leitura é óbvia que é uma medida inconstitucional a Câmara ou o Senado prosseguirem com processos de impeachment de oficiais que já deixaram o serviço, né? O gabinete e o ofício presidencial nesse caso. Então vai ser interessante essa briga constitucional que começa a partir de amanhã, agora com o Senado bem dividido, voto de Minerva aí de Kamala Harris. E o interessante também é esse perdão concedido a Steve Bannon, Vitor, só para tocar nesse assunto, é uma medida muito comum dos presidentes que saem também, mas dentro dessas medidas aí, ao apagar das luzes, acho que a mais importante e que não está sendo divulgada pela imprensa a que Mike Pompeo ontem informou, né, que o governo americano colocou aí como genocida o regime chinês em relação aos muçulmanos uigures presos nesses campos de reeducação. Na verdade, são campos de concentração aí na China. Então, essa medida é uma medida importante, porque coloca também a próxima administração aí agora de Joe Biden, que tem laços mais estreitos com a China, em lençóis bem delicados, né? Então vai ser interessante ver essa política externa. Em relação ao OMS, à própria China, à ONU, a Nikki Haley, que foi uma embaixadora americana na administração Trump por 2 anos na ONU, ela também fez uma declaração dizendo que foi uma honra para ela seguir como embaixadora esses 2 anos na ONU, e ela, no começo de 2017, logo que Trump assumiu o posto da Casa Branca, ela era uma total antitrumpista, e pelas políticas públicas aí de Trump, acabou revertendo a opinião dela em relação ao ex-presidente americano. Lembrando também, Vitor, não custa nada a gente já repetiu isso aqui algumas vezes, mas não custa nada a gente falar que nessa eleição os números do Donald Trump foram incríveis em relação a 2016 nas minorias. Ele subiu demais, né, o número de votos entre as minorias, entre negros, latinos, mulheres, professores, e o único grupo que ele perdeu votos nessa eleição foi de homens mais velhos brancos. Tá, aí a gente vê que Donald Trump, ao apagar das luzes aí na sua saída, ele deixa esse populismo, esse trumpismo que, comparado com políticas públicas de presidentes republicanos anteriores, a gente pode considerar
que são políticas muito parecidas com a de Ronald Reagan. Ninguém aqui comparando os dois presidentes como pessoa e como figura pública, mas as políticas, sim, fizeram uma conexão muito importante com a classe trabalhadora, e é um legado que, se Joe Biden for inteligente, ele vai saber aproveitar as boas políticas tarifárias, as boas políticas econômicas que o Donald Trump deixa aí, mesmo dentro de uma pandemia histórica. José Maria Trindade, sobre o tema que tratávamos aqui antes do intervalo, Zé, essa concessão de perdão presidencial pelo agora ex-presidente Donald Trump, o que achou, Zé? Olha, essa história de perdão, ela é sempre muito criticada, né? Eu me lembro aí das críticas aos perdões aí assinados pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma, até Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que a caneta dele não funcionaria para perdão, e ele assinou vários perdões, principalmente para policiais e tal. Então é tradicional. Isso é bíblico, né? Veja bem que Pilatos lavou as mãos diante de um perdão a Jesus Cristo e Barrabás, né? E ele acabou atendendo a turba, né? E liberou Barrabás em vez de Jesus. Veja que essa história de perdão, de graça, isso é muito antigo. Desde que seja um perdão sem ser a uma pessoa e de uma maneira abstrata e levando em consideração ali uma situação humanitária, eu acho bem. Agora, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou esse poder de caneta para perdoar aliados e amigos, eu acho, no mínimo, estranho e questionável. Mas os americanos vão saber lidar com isso. Bom, você pode continuar participando, interagindo conosco aqui em Os Pingos nos Is. Envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 11 931 17 0620. Você sabe, no final do programa a gente roda aqui algumas das participações dos nossos ouvintes e espectadores, então é só gravar o seu vídeo, nos enviar, daqui a pouquinho a gente traz a sua participação. E pelo nosso canal do YouTube também, se inscreva, não esqueça de deixar o seu like, apertar aí o botão do joinha, uma forma de você levar adiante o conteúdo de Os Pingos nos Is. Compartilhe com seus amigos também, e se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva também. Fiuza, quero ouvi-lo, temos um minutinho. Olha, Vitor, eu falaria mais sobre o que o Trump, como fica o Trump, né, depois da sua gestão. E ele fica, por incrível que pareça, né, Vitor, como um símbolo da liberdade contra a imprensa marrom, né? Eu fico muito à vontade para dizer isso, porque eu não me guio por essas dicotomias direita-esquerda, nem conservador-liberal, conservador-progressista, etc. E até o início desse século, você tinha direito de esperar mais até dos democratas do que dos republicanos em termos de liberdade, ali até o Clinton. E o Obama começou a mudar isso, porque o Obama era o queridinho da imprensa e o herói, né, o final feliz antes de começar, com o prêmio Nobel no primeiro ano de governo. E a partir daí a imprensa e, recentemente, as redes sociais passaram a realmente dar vazão a um espírito dirigista e pouco democrático do qual o Trump foi vítima.